Trouxe uma palavra simples e poderosa para todos nós, talvez não tão simples, mas poderosa. O som do exército invisível, quando a rendição vira vitória. É um tema um pouco grande, né? Deixou de ser um título. O som do exército invisível, quando a rendição vira vitória. Quem crê que tem um exército invisível ao nosso redor aqui? Amém? Glória a Deus. E às vezes a gente pensa que a gente vai se render, que a gente vai cair morto no chão, e Deus transforma a nossa história em uma história de vitória. 2 Reis, capítulo 7, ou melhor, 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 3 até o 9. Vou esperar um minutinho para quem gosta de acompanhar. Vocês podem acompanhar naquele telão, que também é invisível como o exército do Senhor. 2 Reis 7, 3 a 9. Vou me afastar por causa da vista. Uma história interessante e poderosa de superação que tem aqui. 2 Reis 7, 3 a 9, a palavra vai dizer assim. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumento, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Glória a Deus. Pai, que seja a sua palavra aqui nessa noite. Ninguém aqui é digno, Pai, da tua palavra, ninguém é digno de estar em tua presença. Mas graças a ti, através do nome de Jesus, que rasgou o véu e que a gente pode estar aqui, Pai, de cabeça erguida, porque o sangue de Jesus nos lavou. Que essa palavra entre nos nossos corações, porque a gente saia daqui sabendo que já somos vitoriosos. A gente não precisa buscar vitória. A vitória já foi alcançada no nome de Jesus Cristo. E que essa palavra entre no nosso coração e faça morada para a glória de Deus. Amém. Ben-Hadad era o rei da Síria. Ele cercou Israel. Cercou completamente, gente. A ponto deles não conseguirem ir buscar comida. Para vocês terem uma ideia, uma cabeça de jumento valia 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de cocô de pombo, 5 peças de prata. Ou seja, não tinha alimento, o preço das coisas subiu pra caramba. Por quê? Porque não tinha nada para eles comer. Chegou ao ponto, Jorge, de uma mulher chegar para o rei e dizer assim, olha, eu quero que você intervenha a meu favor, porque eu combinei com minha amiga que hoje a gente mataria o filho dela e a gente comeria. E amanhã ela mataria meu filho e a gente também repartiria e comeria. Então, eu matei meu filho ontem e a gente comeu. E ela não cumpriu o trato dela, escondeu o filho dela para a gente não comer. Que situação, né? O rei ficou tão irado, que acusou o profeta de Deus.
Eliseu. Sempre sobra para o profeta de Deus. E ali a gente está falando de Israel, gente. E ali, cara, Eliseu mandou a resposta dizendo assim, ó, tanto uma medida, amanhã, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por 1 peça de prata em Samaria. Entenda, no meio desse cenário impossível que às vezes a gente está vivendo, em sua vida o Senhor mandou dizer, amanhã, nesse mesmo horário, haverá fartura. Amém. Amanhã, nesse mesmo horário, haverá fartura. Essa foi a palavra que Deus deu para Eliseu e ele proferiu ao rei. E adivinhe, o rei não acreditou. Porque quem não está no espírito não crê. Quem anda na carne não consegue entender aquele que já recebeu uma promessa do Senhor, porque o Senhor prometer e se realizar, meu querido, é a mesma coisa. Olha o que ele disse ao homem de Deus, chamado Eliseu. Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, repare como ele diminui o Senhor, cara. A gente está falando do rei aqui de Israel. Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma, porque não creu. Esse porque não creu, eu que acrescentei aqui, mas dá-se a entender. Eu vou te falar uma coisa, gente. Não ande na onda desses destruidores de sonhos. Quem ouviu a palavra do Senhor foi você. Confie naquele que o Senhor disse. Eu sempre digo isso e repito, vou parecer redundante, mas o Senhor não é um personagem, aquele anjinho que está nas nuvens pulando, na revistinha do Chico Bento, na revistinha da Mônica, do Cebolinha, não. O Senhor é real, Ele é mais real do que esse mundo aqui. E Ele é todo poderoso para cumprir as promessas. Não ouça aquelas pessoas que são destruidoras, gente. Aquilo que Ele falou vai se cumprir. E às vezes começa a se cumprir com pessoas tão improváveis que você nem imagina. Às vezes ele usa um mendigo da rua para te abençoar. Às vezes ele usa alguém que você abençoou 300 anos atrás e você nem lembra e a pessoa mudou. E agora ela está aqui para te abençoar. Não duvide, para que assim como o rei, a gente não fique de fora, né, da promessa de Deus. E nesse cenário do impossível, como a gente cantou aqui, Deus vai fazer o improvável para entregar a nossa promessa. Vocês creem nisso ou acham que é só um culto motivacional? Vocês creem nessa palavra? Vocês creem que Deus é capaz de mudar uma situação? Cara, 4 leprosos estão perto do portão da cidade. Perceba isso aqui. 4 leprosos, cara. Pessoas completamente discriminadas. Pessoas que não podiam nem chegar perto do templo, nem chegar perto de pessoas. Aí, naquela época, eles faziam muito isso, uma estratégia de guerra. Eles não estavam avançando para detonar Israel à força. Eles cercam. E aí as pessoas chegam num ponto que elas cansam. Elas não têm mais força. Elas estão famintas. E aí, quando o suprimento acaba, gente, quando a fome se instala, aí eles esperam que se rendam, porque tão fracos, não são capazes de sair vitoriosos. E é interessante que no Novo Testamento Jesus diz isso, né? E tudo do velho aponta para o novo. Ele fala assim, submetam-se a mim, né? Submetam-se a Deus, resista ao diabo, ou seja, persevere nesse deserto, continue resistindo, não bote Deus à prova, e aí o diabo fugirá de vós. E eu quero trazer aqui alguns ensinamentos para a nossa reflexão e também santificação. Primeiro, ensinamento nesse texto lindo aqui. Não se isole. Ali havia vários leprosos juntos. Estavam na mesma situação. Por pior que pareça a situação. Eu sei que tem gente, velho, quando está mal se isola. Provérbios diz que isso é uma atitude egoísta. A gente precisa de gente para nos ajudar. A gente precisa de gente para nos impulsionar. Ter alguém do lado ajuda demais. Muito. Se você tem uma esposa, se tem um marido, se tem um amigo, se tem um irmão. Por quê? Porque, teoricamente, a igreja de Cristo devia ser de só irmãos, né? Ele fala que é tão poderoso que ele dá preferência aos irmãos na fé
do que os irmãos de sangue. Jesus tinha irmãos de sangue. E ele fala que Maria ia ser cuidada por um irmão da fé. Isso aí você mostra quão importante da gente não andar sozinho, gente. E, obviamente, né, se você está leproso, se tiver alguém que não esteja leproso, melhor ainda. Mas esses 4 aqui estavam leprosos. A pessoa não precisa estar na mesma situação. Mas se tiver, vai apoiar da mesma forma. Olha o que fala Eclesiastes 4, 9 a 12. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Aqui não fala só de casais, de um homem e uma mulher casado. Aqui fala de amigos também. Claro que no meio de dormir juntos está falando do casal, mas fala que a gente tem uma aliança. O problema da igreja de hoje é que quando um está numa situação ruim ou quando alguém peca, o outro, em vez de estender a mão, aponta o dedo. E aqui está dizendo o contrário, mas aqui está falando da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Não disso aqui. Isso aqui é pedra. A igreja de Jesus está viva e está sentada nessas pedras hoje aqui. Então lembre-se, gente. Ande de mãos dadas com alguém que precisa. O que acontece com Naamã? Naamã já começa com um israelita dentro da casa dele, não estava sozinho. Aí depois Naamã, ele vai naquelas águas, ele bate na casa de Eliseu, ele se recusa a entrar, né, e cumprir o que Eliseu falou. Aí um guarda dele, um companheiro dele, diz para ele, cara, estou falando nas minhas palavras, mas é mais ou menos isso. Cara, o que é que custa você mergulhar aí? Mergulha aí, o máximo que vai acontecer é funcionar. Mas dá os 7 mergulhos, assim você já está. Mas vai lá, estou contigo, estamos juntos, a gente entra nesse rio fedorento junto, mas vai lá, vamos lá. Cara, eles entram lá no rio fedorento, no rio sujo, mergulha, e ele sai curado, porque tinha um companheiro do lado dele, que não deixou ele desistir. Eu sei que muitas vezes a gente se priva de contar algo com medo de ser julgado, mas não, gente. Deixa aquela pessoa miserável que não entendeu o reino de Deus, entregue para Deus. A gente tem que fazer o que é certo, porque se seu amigo te trair, Deus vai continuar amigo e vai te defender. Não tenha dúvidas disso, gente. Por pior que seja a situação hoje, deixe alguém te ajudar. A Bíblia vai dizer que tinham 4 leprosos. Era uma situação difícil ou não? Mas tinham 4. Não era só um. Às vezes a gente está numa situação tão difícil, aí quando olha para o outro a gente fala, pelo menos o cara está aqui. Jesus sabe tão disso, pastor Abraão, que quando ele vai falar assim, ele diz assim, quando vocês estiverem sofrendo muito, quando estiverem perseguindo muito, alegrem-se no fato dos seus irmãos estarem passando pelas mesmas coisas ao redor do mundo. Se a gente ouvir isso na carne, vai achar, esse Jesus é miserável. Ele está querendo que a gente se alegre na desgraça dos outros. Mas não é esse o ponto em questão. O ponto em questão é, cara, se você me serve, você vai ser bem perseguido. Você vai ser muito perseguido. Mas se alegre, estamos juntos. E vamos juntos para o céu. Não tenha dúvida disso, gente. Se você está vendo uma situação difícil na sua igreja, se você está vendo uma situação difícil em sua casa, se você está vendo uma obra da igreja travada por falta de pessoas, se você está vendo uma situação aqui que precisa ser ajeitada, ou em sua casa, caia para dentro, diga assim, eu vou me meter nessa situação e eu vou ajudar, eu não vou deixar o pastor sozinho, eu não vou deixar meu irmão sozinho, eu não vou deixar meu pai, meu filho sozinho, não. Cai para dentro, ajude, porque a gente precisa, gente, se unir e juntos a gente vai vencer. Seja a pessoa que faz essa diferença na vida de alguém, porque é muito melhor dar do que receber. Eu, graças a Deus, não posso reclamar. Deus coloca sempre alguém aqui para me ajudar, porque sozinho esse ministério já tinha fechado. Mesmo que você se sinta impotente. Leproso, lembre-se dessa história de 4 leprosos. Deus te usa mesmo manco para vencer uma prova de atletismo de 100 metros rasos. Deus usou um exército circuncidado para derrotar um exército de inimigos.
Os caras com pós-operatório, quem souber o que é circuncisão aqui vai saber o que é. Uma cirurgia nas partes íntimas, uma dor miserável. Não era como hoje com anestesia e com uma gilete, não. Era um pedaço de pedra sem anestesia. E Deus disse, circuncide todo o povo, Josué. E eles circuncisam todo o povo e vai lutar, porque é melhor capenga com Deus do que todo cheio de saúde sem Deus. Porque é Deus que vai dar a vitória, gente. Não nós. Se Deus é contigo, meu irmão, tudo está certo. Segunda, analise as opções. Analisar as opções se chama sabedoria. Sabe, o fato de Deus estar comigo não significa que eu não tenho que fazer nada. A gente pode fazer muita coisa. Provérbio diz o quê? Analise as opções, consagre as opções ao Senhor e seus planos serão bem-sucedidos. Consagre os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Mesmo se não der certo, é porque ele foi bem-sucedido. Porque Deus é que vai definir. Se você consagrou ao Senhor, é a vontade dele. E a vontade dele é o quê? Boa e agradável. Sempre é isso. Descansar no Senhor, gente, pode significar apenas consagrar os planos a ele. Olha que coisa bacana. Esses caras tinham 3 opções massa. Muito boas. Primeira opção, ficar onde está e morrer. Segunda opção, entrar na cidade e morrer. Terceira opção, meu querido, se render e talvez morrer. Isso é uma lição fantástica, gente. Porque, às vezes, todas as suas opções são uma droga. E até a melhor delas também é ruim. Mas é melhor ir na ruim do que na que já é uma droga, né? Porque quando a gente fala, Abraão, tem 3 saídas aqui, a gente pensa, rapaz, que massa, o pastor tem 3 saídas. Mas às vezes a situação é tão ruim que a melhor saída continua sendo ruim, velho. Eu não sei vocês, mas eu me vejo nesse cenário direto. Eu estou num cenário atual que eu não estou vendo nada. Mas eu ouço pessoas. Eu ouço pessoas dizendo, olha, cara, Deus sabe de tudo. Você está indo para um futuro que você não sabe nada, mas Deus sabe de tudo e você conhece Deus. Você pode não conhecer o futuro, mas você conhece Deus. Você entende o poder que há nisso, Isaac? Meu irmão, o texto diz que 4 homens começaram a confabular. Não vamos fazer nada, vamos ficar aqui e vamos morrer. Vamos na cidade. Imagina, 4 leprosos na cidade e quando pisar o leproso ali, pedrejada. Ia matar o cara só por ser leproso, porque o leproso não podia entrar na cidade. Aí eles vão e dizem, vamos nos render. Aí o pessimista vai dizer logo, eles vão matar. Não é? Mas espera aí, mas se não matarem? Se morrer, a gente já ia morrer mesmo. O não já temos. Então vamos lá. Agora, tem outro aprendizado aqui. A gente não deve mascarar uma situação. A gente deve saber o quão difícil ela é. A gente deve saber que aquela situação parece impossível mesmo. Mas a gente não pode limitar o poder de Deus à nossa mente. Porque é impossível aos nossos olhos, mas a Deus nada é impossível. Ele muda uma situação aqui durante o culto, amados. Às vezes você entrou aqui hoje preocupado com a situação que não tem jeito, e Ele já resolveu nesse exato segundo. Deus é Deus de milagre, Ele continua sendo. O mais importante é a gente receber o Filho, ter Ele para a nossa salvação eterna. Mas Deus é galardoador, Ele gosta de recompensar aqueles que o buscam. Está escrito na palavra dele, não limite o agir de Deus. Os caras entraram, 10 espias entram naquela terra e limitaram o agir de Deus. É isso que eu quero mostrar. Eles não mascararam, Caleb, Rose, e Josué não mascararam a situação. Os 2 disseram, tem gigantes. Os dois grupos, o de 10 e o de 2. O grupo maior, gente, dizendo, cara, tem gigantes. Josué e Caleb, tem gigantes. Aquela terra é difícil, vai ter muita guerra, Josué e Caleb, vai ter muita guerra. Isso aqui é impossível. Não, eu tenho o Deus do impossível do meu lado. Porque Deus prometeu, Ele vai cumprir. A questão não foi a visão deles. A visão
natural era a mesma, mas a visão espiritual fez toda a diferença. Os dois caíram matando, porque Deus prometeu. Será que a gente cai matando, confiando que Deus prometeu? Ele é fiel para cumprir? Cara, pense no seguinte: se Deus falou que ia ter fartura, vai ter fartura, por mais impossível que o cenário pareça. Terceiro ensinamento: um ambiente de milagre. Se perguntassem para aqueles 4 leprosos, talvez, ou não, eu vou perguntar para todo mundo que ficou em Israel: o que tem na Síria? O pessoal vai dizer: um exército poderoso da Síria está aqui. Lá tem gigantes, não é? Um rei inescrupuloso. Repare, isso vai fazer a gente pensar aqui nessa noite. Se te perguntarem assim: o que tem na sua situação? Uns vão dizer: falta dinheiro. Outros vão dizer: poxa, estou sem um emprego. Muita perseguição, pastor. Muita doença. Sabe, pastor, a política não está me agradando, aquela pessoa no poder. A minha situação não tem jeito, pastor. Aí a gente pergunta de novo: o que tem na sua situação, gente? Não, meu irmão. Tanto na Síria, quanto na sua vida, o que tem é um ambiente de milagre. A gente pode dizer que uma crise é um cenário para a gente cair. Uma crise é um cenário de um exército poderoso contra nós. Ou a gente pode decidir que foi nas crises que ocorreram os maiores avivamentos da história. A sua crise é o início de uma revolução. A sua crise representa um ambiente para o milagre, para o agir de Deus. Não tenha dúvida disso. Os caras estão achando que vão encontrar a morte, mas estão indo para o lugar onde Deus já fez o milagre. Você pode sair daqui dizendo: minha casa está assim, gente, está tudo ruim. Ah, minha família, pastor, aquela pessoa desviou, aquela pessoa está em crise sexual, como eu vou pagar aquela conta? Minhas finanças, você não tem noção, eu não tenho de onde tirar dinheiro. E amanhã, segunda-feira, acabou as festas, tenho que enfrentar trabalho, tenho que enfrentar a estrada. E a gente fala tanta coisa e Deus já preparou tudo do outro lado. Josafá, tinha um rei chamado Josafá. Ele orou para o Senhor. Um exército inteiro contra ele. Ele está do lado de cá do monte. O monte está aqui, ele está do lado de cá, não está vendo nada. O Senhor disse: nessa peleja não tereis que pelejar. Ou seja, descanse em mim. Às vezes Deus diz isso: descanse em mim, Jorge. O cara confiou tanto que, em vez de colocar os mais graus de exército na frente, ele coloca a gente cantando para adorar o Senhor. Ele não viu o cenário. O cenário lá era impossível. Mas quando ele chegou no monte, já estava o exército todo destruído. A gente não enxerga depois da montanha. A gente não enxerga depois da curva. Mas acredite, a gente vive num ambiente de milagre, porque nós somos filhos de Deus. Dando certo, Ele é Deus. Não dando certo, Ele é Deus. E até o não dar certo é o melhor para nós, gente. Não foi o mesmo com José? Ele precisou cair no poço, ele precisou servir como escravo, ele precisou ser preso, mas depois ele foi governador, e não é para mérito dele. Ele foi governador não para o usufruto dele, mas para livrar o povo de Deus. Aprenda uma coisa: quando Deus te coloca em um patamar, é para ajudar outras vidas. Quarto ensinamento: crise gera milagre. Quem entra primeiro no ambiente de milagre? A galera vai dizer: o pastor, claro. O pastor vai entrar primeiro no ambiente de milagre. Aquele cara de oração, com certeza, vai entrar no ambiente de milagre. Entra no ambiente de milagre aquele que está com o controle de tudo. Aquele que ora todo dia. Não, gente. O primeiro a entrar aqui nessa história no ambiente de milagre foram 4 leprosos. Eu fico pensando, tinha tanta gente em Israel. Por que alguém não pensou isso? Vamos lá nos render. Não sei. Eu vou te dizer uma coisa: eles estavam leprosos e famintos. E o que tem mudado mais a situação da humanidade, como eu falei, se chama crise. Se você está em crise, se você está passando por uma crise,
Entenda, em algum momento você orou, pedindo mais intimidade com o Pai. E para você mudar de nível no videogame, você tem que... Pelo menos Mario Bros, na minha época, era assim, você tinha que matar um gigante todo espinhudo que ficava pulando, mas não muda não. Tem o Mortal Kombat, você tem que matar o cara para mudar de fase. Intimidade com Deus é a mesma coisa. Se você quer mudar de fase, meu querido, só entregando sua vida para aquele que já zerou o jogo. E vai ter crise, mas no final é mesa posta. Pense numa coisa boa para mudar a vida de alguém, gente. Pense. Essa crise é uma oportunidade de Deus fazer um milagre na minha e na sua vida. Sabe, no meio dessa crise, uma saída que parecia improvável, gente. Totalmente improvável. Mas Deus é Deus do de repente. Deus é Deus do impossível. Deus é Deus do improvável. Quem muda seu posicionamento, eu vou mudar o versículo. Quem muda seu posicionamento no choro, vai acordar sorrindo. Quem muda seu posicionamento na crise, no choro, vai acordar sorrindo. Porque louvar a Deus em dias de sol é fácil. Mas continuar louvando a Deus nos dias de crise é que mostra quem é realmente trigo que está pronto para mudar de fase, gente. Mas, infelizmente, tem gente que só sabe receber coisa ruim, né, gente? Não crê em coisa boa. Tem gente que, se você chegar aqui e disser assim, você está curado do seu câncer, em nome de Jesus, ela não recebe, ela duvida. Mas se você falar, aquele político vai tornar o Brasil uma droga, a pessoa já recebe aquilo ali e já acorda atribulado no outro dia, porque só recebe coisas ruins, não sabe receber as coisas boas de Deus. Por quê? Na crise não tem o coração no Pai. Na crise a gente precisa continuar com o coração na palavra que Deus determinou em sua vida. Eu tenho certeza que alguém já recebeu uma palavra de Deus aqui. E o Espírito Santo está te lembrando nesse momento aquilo que vai se cumprir. E a gente tem que se posicionar. Nem que para isso a gente tenha que cair de frente com o exército inimigo. Nós temos um Deus de milagre, gente. Creia nisso. 5. Os caras foram lá e comeram pra caramba, velho. Os caras entraram numa tenda, pegou do melhor do ouro e da prata e comeram pra caramba. Aí saíram, entrou em outra tenda e o bucho cresceu mais um pouco. Comer de novo. É interessante, gente. Muita fartura, muita fartura. Você sabe o que é o Evangelho, gente? Esse é o 5 ensinamento, o 5º ensinamento, o Evangelho. É um mendigo que tinha fome, encontrou um lugar que saciou sua fome. Ele entra lá e come, até transbordar. E depois de estar cheio, ele descobre que ele não é o único mendigo. Então ele sai por aí, ó, espalhando a notícia. Eu sei onde tem comida, eu sei onde tem fartura. Venham, amados do meu Pai, e venham comer daquilo que eu descobri. Evangelho é isso. É você não segurar a sua língua. É você não segurar o seu ímpeto de dividir com todos, mesmo que você passe em ambientes mais hostis, mesmo que você seja perseguido, você vai dizendo, eu encontrei onde tem fartura, eu encontrei onde tem comida, eu encontrei onde tem bebida, e se você beber daquela água, você nunca mais sentirá sede. Muito pelo contrário, um manancial de águas vivas se instalará dentro de vocês para alimentar mais pessoas ainda. Esse é o Evangelho, gente. A gente precisa avisar todo. Eles não sabem o que aconteceu. Nós temos que avisar. Ali tem vida em abundância. Um evangelho que serve só para saciar vocês não é evangelho. É só aparência. Foi o que o diabo tentou fazer com Jesus. Transforma essas pedras em pães e coma. Eu falo isso direto, mas isso aqui é muito forte. Porque Jesus diz, não é momento, não. Nem só de pão vive o homem. Mas se preocupe não, quando for o momento, eu transformarei os pães em abundância de pães. Mas não é para me alimentar, não. É para alimentar uma multidão com pães e com peixes. Porque evangelho não é para ser usado para mim.
Evangelho é para ser compartilhado. É abundância de vida, é abundância de comida, é não te faltar nada. Isso é Evangelho. Cara, esses caras mesmo leprosos entraram na cidade, porque carregavam consigo algo muito mais poderoso do que todo aquele ouro, do que toda aquela prata, de que toda aquela comida. Eles carregavam a esperança de que tinha comida lá fora. A gente precisa carregar com a gente essa esperança de que existe uma comida que sacia a nossa fome. Jesus Cristo é essa comida. O Rei dos Reis Todo-Poderoso. Eles podiam ser apedrejados, mas não se acovardaram. Não importa o que achem da gente, se a gente tem algo muito, muito infinito, muito maior para levar, leve. 6. E eu estou indo rápido para a conclusão. Aqui tem uma palavra profética, gente. Quantos aqui sabem que tem uma palavra profética em sua vida? Quem não deu amém é porque não sabe ou porque ficou com preguiça de dar amém? Vocês sabem que tem uma palavra profética sobre a sua vida? Tem uma palavra profética sobre a sua vida. Saibam, gente. Saibam disso. Pergunte ao Espírito Santo, ele vai dizer. Meu irmão estava lá em casa hoje conversando comigo. Eu sei onde Deus quer me levar. Ah, e aí, pastor? Você está vendo? Não estou vendo é nada. Nos meus olhos aqui está impossível chegar até lá. Mas eu não limito o agir de Deus. Se Ele falou, vai acontecer. Vai acontecer. Porque Ele sabe que tem um cara aqui, assim como um dos profetas, que diz assim: eis-me aqui, Senhor. Eu quero levar o seu evangelho sem corrupção para o lugar onde eu ande. Eu quero não me acovardar para esse sistema maldito e maligno político, religioso e econômico que o mundo nos oferece. Um cara que decidiu ter a mente renovada, e você pega para você, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, não se amoldando aos padrões desse mundo. Eu sou um leproso que descobriu onde tem comida e quero gritar para todo mundo: venham comer, porque Ele recebe todos que querem. Cara, sabe, esses 4 vão, se saciam, e eu não sei mais nada sobre eles. Provavelmente devem ter morrido. Mas todos que estavam lá morreram também, né? A gente está em 2026, então, pelo menos de velhice já morreram. Mas se a gente contar essa história hoje, a gente só lembra dos 4 leprosos, Silvio. A gente não lembra nem do rei de Israel. Perguntar qual o nome do rei de Israel, rapidinho, sem pensar, ninguém nem vai saber. Porque os 4 leprosos abafaram o rei de Israel. Eu conheço também uma mulher chamada Maria, de acordo com João, que entrou no meio de uma casa que tinha um bocado de mestre da lei, fariseu famoso. Mas só essa mulher ficou conhecida por quebrar um vaso de alabastro. Fizeram músicas sobre essa mulher. Fazem músicas sobre o vaso de alabastro, porque uma mulher não teve medo de morrer, soltou os cabelos e caiu para Jesus. Isso é demais, né, gente? Não foram ovacionados, nem receberam recompensas humanas, mas foram os primeiros a entrar no ambiente de milagre. Comeram da melhor comida e ainda pegaram o melhor ouro. Peguei porque eu cheguei nesse ambiente de glória. Eu vim falar para você hoje, para você, só para você que está faminto. Eu não posso me afastar do meu Deus toda vez que eu tiver fome de novo. Eu matei minha sede, mas a crise veio e a gente se afasta do nosso Deus. Eu matei minha fome, eu fui no culto, que palavra daquele pastor, mas o mundo gritou alto, o engano das riquezas, o engano desse mundo,
as concupiscências desse mundo, as festas desse mundo, as drogas desse mundo. Eu não estou falando drogas só como maconha e cocaína, não. Tudo que esse mundo nos oferece para nos afastar de Deus, até as amizades desse mundo, que a gente acha que nos cativa. Aí a gente, Isaac, fica faminto de novo e vai para o mundo. Não. A gente não pode se afastar de Deus toda vez que a gente estiver faminto. Aprenda isso. Nós hoje temos acesso direto a Deus. Hoje é dia de ceia aqui, ó. E a gente não tem acesso direto mais a Deus, não. A gente tem direto acesso ao Pai, porque só sobe filho. Todas as religiões têm o mesmo Deus. Eles podem chamar do que quiserem, de Buda, eles podem chamar de Maomé, de não sei o quê. Eles chamam do que eles quiserem. Alá é o mesmo Deus. Com visões diferentes é o mesmo Deus. Mas a gente tem um Pai, e para chegar no Pai só por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Entendam isso nessa noite de cedo, Senhor. Entendam, porque isso vai quebrar a sua mente. Quando Jesus morreu, a palavra diz que o véu se rasgou de cima a baixo. Você sabe que o véu do templo dava acesso ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo. O que tinha lá? A arca. Mas o véu que se rasgou não foi do templo. Observe em Hebreus 10, o que fala 19 a 21. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nesse lugar santíssimo estava a Arca da Aliança, ou seja, a presença. Por isso era necessário rasgar o véu, mas não do templo. O véu que se rasgou foi a carne de Jesus. Se rasgou de cima a baixo. Entendam, gente. Você veja o templo, que representa Jesus. Ele falou que ele é o caminho, é a primeira porta do templo. Ele é a verdade, a segunda porta do templo. E ele é a vida, que é a porta que leva ao Santo dos Santos. Quando o véu se rasga, dá acesso à Arca da Aliança, a presença de Deus. Então, se ele se rasgou, a presença de Deus não podia mais ficar ali, porque estava rasgado. Então, ela sairia dali. O corpo de Jesus foi rasgado e a presença saiu do Santo dos Santos e habitou dentro de nós. Não tinha mais lugar num templo, só nos templos vivos. É por isso que quando a gente come do corpo de Jesus, do sangue de Jesus, que é representado pelo pão e pelo suco de uva, o que a gente está dizendo é: vem, Senhor, habita dentro de mim. Eu continuo sendo o mesmo mendigo. O mesmo mendigo, Rosa. Eu só não tenho mais fome. Porque todas as vezes que eu tenho fome, eu sei onde me alimentar. Eu sei onde beber. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu só espero que saiam daqui saciados com esse alimento que traz vida. E vida em abundância. Quem beber da sua fonte jamais terá sede novamente. Porque dentro dela nascerá um manancial de águas vivas. Vocês creem nessa palavra? Então aplaudam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.